Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15/12 de 2022. Calendário curtinho hoje, né? Poucos jogos, ou seja, poucas opções. A gente teve aqui que tentar tirar leite de pedra, estudamos bastante cada um dos jogos e decidimos trazer as melhores opções para vocês. Mas antes da gente começar aqui com os nossos palpites para os 4 jogos que teremos hoje no dia 15/12, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje. Conta aqui nos comentários se vocês conseguiram ser lucrativos, pegar alguma tip diferente das que a gente indica ontem para vocês aqui em vídeo. Mais do que isso, o que vocês planejam para hoje também, beleza? Se você não é inscrito no canal, vai se inscrevendo e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de apostas esportivas, que hoje não vai ter aquele futebolzinho lá para poder estar investindo e que gostaria de conhecer um novo esporte, um esporte com potencial maior de conseguir colocar dinheiro no bolso. No caso, a gente está sempre aqui passando palpites da NBA, beleza? Bora começar aqui com Houston Rockets e Miami Heat. A gente tem muita coisa para trabalhar nessa partida, pelo menos é a partida que a gente encontrou maior potencial aqui de tips, mas a gente vai passar a principal aqui para vocês. Vamos deixar algumas extras, como por exemplo, palpite individual de jogador e também em pontuação lá para o nosso grupo VIP. O menor preço do mercado tá ainda mais barato, a gente cobra R$40 mensais aí dos nossos membros e é metade do preço em que a concorrência, os outros canais aqui no YouTube cobram da galera. Mas a gente está cobrando ainda menos, R$30, preço promocional agora de final de ano para vocês aproveitarem, conhecerem aí no primeiro mês por esse valor baixinho que você recupera rapidinho. Mais do que tips exclusivas, lá você vai adquirir muito conhecimento e ter conteúdos extras que a gente manda mensalmente para vocês, beleza? Então tá, vamos lá com Houston Rockets e Miami Heat. Como eu disse, o palpite para jogador a gente já mandou no nosso grupo VIP, mas não tem problema se você entrar agora, chama lá no WhatsApp, você vai adquirir esse conteúdo que a gente enviou mais cedo também, beleza? Mas para esse jogo, a gente decidiu investir aqui num handicap positivo do lado do Houston Rockets. Então mais 7.5 é o nosso palpite pro pré-jogo, mas se vocês quiserem esperar ali uma linha de mais 9.5 no ao vivo, acredito que deva surgir, né? O Miami Heat deve assumir a liderança do placar em algum momento, e esse mais 9.5 vai estar pagando em torno de 1,50, mas ainda assim, para quem só gosta de trabalhar no pré-jogo, mais 7.5 para o Houston Rockets é o nosso palpite para hoje. Bom, ou seja, eles começam o jogo com 7.5 pontos de vantagem, ou você pode somar esses 7.5 pontos no placar final, e o que não pode acontecer é eles perderem por 8 pontos de diferença ou mais. Se eles vencerem ou então perderem por 7 pontos de diferença ou menos, a gente garante o nosso green. Temos aqui, né, praticamente o Houston Rockets saudável, com os principais jogadores à disposição, e o Miami Heat, aquele carnaval ali de dúvidas que sempre acontece. Jimmy Butler não se sabe se joga, Oladipo, Duncan Robinson e Bam Adebayo, dos mais importantes jogadores esses, muitos que atuaram ontem, né? Então podem estar cansados hoje, vão enfrentar o Houston Rockets, que é um time jovem que sabe acelerar o jogo e pode tirar vantagem também desse lado físico dos seus adversários. Mas por que a gente acredita na vitória? Na verdade não, nesse handicap de mais 7.5 do Houston Rockets. Bom, a nossa argumentação ela é a seguinte, né? Claro que eu tenho medo, sim, do Miami Heat com o Jimmy Butler à disposição. É um jogador muito perigoso e caso ele jogue hoje, fica um pouquinho mais difícil dessa linha bater, mas a gente acredita que sim, ela tem potencial. Nos últimos 4 jogos fora de casa, a Miami não cobriu esse handicap nenhuma vez. Como mandante, Houston venceu os últimos 5 confrontos seguidos e todos eles por pelo menos 5 pontos de vantagem. Eles vêm de 3 vitórias consecutivas bem relevantes, contra os 76ers, Suns e contra os Bucks, que são 3 times que estão no top 5 em suas conferências e são fortes candidatos ao título nessa temporada, ou então fortes candidatos a serem o principal time da temporada regular, pelo menos. Não só isso, como eu disse antes, são 3 das melhores defesas da NBA e eles mesmo assim se saíram muito bem, tanto para pontuar quanto para defender um ataque com Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, James Harden e também Chris Paul. Nos últimos 5 jogos, Houston e Miami estão entre os 10 melhores eficiências defensivas da NBA, o que faz com que o jogo possa ser mais apertado do que o normal, por se tratar de uma batalha defensiva. Ofensivamente, ambos os times estiveram entre os 10 piores nesse mesmo recorte, então não vejo o Miami abrindo uma vantagem muito grande no placar sobre seus adversários em nenhum momento. Miami jogou ontem e teve um jogo duro até o último minuto contra o OKC, que é um time de prateleira semelhante ao do Houston Rockets, né? Mais do que isso, foi um jogo decidido ali nos últimos arremessos, o que, além de um desgaste físico muito grande, faz com que você tenha um desgaste psicológico muito relevante para esses jogos de partidas consecutivas, onde fatalmente as equipes pioram, né, de um jogo para o outro. Houston teve um melhor aproveitamento em rebotes nesse período dos últimos 5 jogos e Miami teve um dos 5 piores.
Miami é o time que menos fez pontos no paint nos últimos 3 jogos, onde é mais fácil de se pontuar. E Houston, nesse mesmo recorte, foi o terceiro time que menos permitiu pontos nesse setor. Então eles podem minar o jogo do Miami Heat, já que eles preferem pontuar na média distância. Eles não são tão bons e não tem tantos especialistas assim nas bolas triplas, apesar de na temporada passada parece eles terem melhorado sim. Nos últimos 13 jogos fora de casa, Miami perdeu 10, ganhou 3 e desses 3 só conseguiu cobrir esse handicap apenas uma vez, ou seja, nos últimos 13 jogos, em 12 eles não cobriram esse handicap, ou seja, não venceram seus adversários por pelo menos 8 pontos de diferença, sem contar que o Miami Heat é um dos 3 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a liga. Então a gente tem aqui muitos números contra o Miami Heat, muitos números recentes a favor do Houston Rockets, mas mais do que isso, um time que joga dentro de casa, vem motivado e não perde a 5 jogos de grandes adversários. Então acredito que o Houston pode fazer um jogo duro aqui, acho que pode ser um jogo menos pontuado do que a gente espera, né? Mas ainda assim vamos tomar cuidado porque as linhas estão baixas e a gente tem grande potencial na tipo de jogador que a gente enviou também pra galera lá no nosso VIP. Participem, beleza? O jogo entre Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies, que também começa às 10 horas, é um dos jogos mais equilibrados que a gente tem nessa noite. Jrue Holiday, jogador muito importante, está de fora do lado do Milwaukee Bucks e o Desmond Bane está de fora do lado do Memphis Grizzlies, o principal arremessador de 3 dessa equipe. Ja Morant e Steven Adams, outros 2 titulares, são dúvidas, então é uma partida que a gente precisa observar quem vai jogar para tomar uma decisão melhor. Sem o Ja Morant, eu acredito que o Memphis Grizzlies não tenha muitas chances, porque os Bucks é uma das melhores defesas da liga e podem muito bem, né, defender muito fácil os arremessos do Memphis Grizzlies, que depende muito do Ja Morant para ser criativo. E também o Steven Adams, jogador importante para abrir os espaços para o Ja Morant e mais do que isso, para fazer uma batalha ali, né, no garrafão e tentar pelo menos garantir alguns rebotes ofensivos ou quem sabe evitar cestas fáceis de jogadores bigs do Bucks. Como eu disse, é um jogo pra gente ficar de olho no ao vivo, a gente não vai passar pra vocês especificamente uma tip, mas eu acho que seria muito interessante a gente trabalhar no handicap positivo do Milwaukee Bucks, porque, como eu disse, é um jogo equilibrado, as linhas estão pendendo muito pro lado do Memphis Grizzlies, eu acho isso meio exagero e eu não ficaria surpreso se o Milwaukee Bucks, na pior das hipóteses aqui, perdesse por no máximo 5 pontos de diferença, então mais 5.5 para os Bucks é o nosso palpite. Lembrando que essa linha aqui vai alterar caso o Ja Morant não jogue, então é uma tip que dá pra gente fazer aqui no início, né, das especulações e das confirmações de escalação e tentar, quem sabe, até farmar um green para poder encerrar no ao vivo com um lucro interessante, porque em algum momento os Bucks vão liderar o placar, isso eu não tenho nem dúvida. Como eu disse, o Ja Morant é um jogador que gosta de infiltrar e dificilmente ele vai infiltrar com facilidade contra o Milwaukee Bucks, que é uma das melhores defesas da NBA, top 2 ali desde o começo da temporada, e mais do que isso, tem o Giannis Antetokounmpo e o Brook Lopes no garrafão, que devem distribuir alguns tocos para o jogo do Ja Morant, que é um jogo bem ousado ali e um pouco até irresponsável, digamos assim. Como eu disse, não é uma tip, são só alguns pitacos a respeito desse jogo. No pré-jogo, uma definição, um palpite definitivo a gente vai tirar para vocês lá no VIP, beleza? Com base sempre nas escalações. E para quem gosta de trabalhar com zebras, eu também acho que essa daqui deve ser a melhor da noite. Já no jogo entre New Orleans Pelicans e Utah Jazz, aí sim, a gente traz uma tip aqui para vocês, bem embasada para vocês estarem investindo aí, colocando o dinheiro de vocês, porque a gente acha que tem bastante potencial. Mas antes da gente indicar para vocês, deixa o seu like, se você não deixou ainda, é só clicar no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. Comenta aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas entradas, se você acha que o Miami Heat é uma equipe melhor do que o Houston Rockets para essa noite, devem ganhar com uma boa vantagem, ou se vocês acham que esse HC positivo pré-indicado aqui do Milwaukee Bucks não faz nenhum sentido. Comenta aqui, mas traz números e estatísticas para poder ajudar a gente a poder ajustar, né, as nossas entradas e também para a galera nova aí que tá pintando no canal tomar uma melhor decisão. Fechado? Conhece também lá o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado nessa mega promoção, e aproveitem também para serem bem lucrativos e adquirirem o nosso conteúdo extra. Bom, o jogo entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans a gente vai trabalhar com pontos. Bom, por que a gente vai trabalhar com pontos aqui? Antes de mais nada, né, vamos definir aqui a linha na qual a gente pretende trabalhar. Vai ser acima de 225,5 pontos. Lembrando que a gente sempre traz aqui, né, no YouTube odds em torno de 1,50 que a gente acha interessante para vocês, entradas com ali uma odd maior, a gente está sempre passando no VIP para vocês. Bom, por que a gente acha que aqui é interessante? Primeiramente, pela escalação, a gente tem como jogador mais importante o Brandon Ingram de fora, mas o New Orleans Pelicans não sentiu falta dele na hora de pontuar recentemente. O Sexton também tá de fora, mas o mais importante é que o Jazz vem com Markkanen, Mike Conley e Jordan Clarkson, são os melhores jogadores deles. E o José Alvarado tá de fora do lado do New Orleans Pelicans, ele que é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, então para uma tipping over eu acho interessante que ele não participe dessa partida.
Agora sim, nós vamos para as argumentações e dados coletados que justificam essa nossa entrada. Os Pelicans pontuou pouco no jogo anterior entre as franquias, porém dificilmente seu adversário será tão bom na defesa em uma noite consecutiva. Isso porque o Jazz é a 7ª pior defesa de toda a NBA, então não podemos acreditar que eles vão manter os Pelicans em linhas baixas mais uma vez, já que New Orleans é o 5º melhor ataque da NBA em eficiência. Por falar em bom ataque, temos aqui o Jazz, que é o 3º melhor eficiência ofensiva de toda a NBA, e só do fato de termos 2 times no top 5 de melhores ataques da temporada, não tem como a gente evitar esse over. Em dezembro, Jazz é o 4º time mais rápido da NBA, então eles têm e cedem muitas posses de bola para tentativas de arremesso por minuto. Jazz também é o pior rebote defensivo da liga, o que pode garantir pontos de segunda chance para um rebote ofensivo tão bom como o do New Orleans Pelicans ali com Larry Nance Jr., com Zion e também com Valanciunas. Os dois times estão com os principais pontuadores à disposição, como eu disse para vocês, tirando o Brandon Ingram. Jazz é o 6º melhor rebote ofensivo em aproveitamento da temporada, então eles são mais um time que pode corrigir os seus erros e ter pontos de segunda chances aqui. Jazz e Pelicans também são top 5 times com mais pontos por jogo em toda a NBA, com 117 pontos de média para cada lado, lógico. A gente arredondou para baixo esses números. Jazz é o 5º time com mais bolas de 3 por jogo e top 10 em eficiência nesse tipo de arremesso de bolas triplas. Pelicans é o 2º time que menos tenta arremessar de 3, mas apesar de terem uma eficiência até que boa nesse tipo de arremesso, né, acima da média ali, isso mostra como eles não precisam pontuar bem do perímetro para serem bons no ataque. Até porque o Jazz é um dos times que menos sofrem pontos de 3 por jogo, então isso acaba sendo uma informação descartável. E o Jazz também é o time que mais sofre pontos no paint, e os Pelicans são o 3º time que mais pontua nesse setor em toda a NBA, sendo o visitante que mais pontua no paint em toda a liga. Com isso, temos uma defesa ruim, uma defesa de bom nível, mas que encara um time que joga em casa e que costuma pontuar em alto volume, inclusive que fez 120 pontos contra eles na última noite. Um Pelicans que, além dos melhores ataques da liga, pontua bem onde o seu adversário pior defende. Times que têm jogadores atléticos e que topam correr bastante para fazer um jogo de transição rápida, jogos bem pontuados. Com isso, o over me parece o mais promissor, já que são 2 das 5 melhores eficiências ofensivas e 5 dos times com mais pontos por jogo em média em toda a NBA. Outra coisa importante que a gente pode trazer aqui para vocês é como dados, né? Vamos tirar aqui esse filtro dos últimos 5 jogos que a gente tinha aplicado, é o número de turnovers dessas equipes. A gente está falando aqui, né, do Utah Jazz, que é uma das 10 equipes que mais sofrem turnovers por posse de bola na liga. Ou seja, o New Orleans Pelicans pode fazer alguns pontos de contra-ataque, principalmente porque eles gostam de pressionar a bola do armador adversário. E com isso, eles podem conseguir alguns pontos de contra-ataque que geralmente você executa, né? Você converte eles de forma fácil, você corta o relógio, porque você gasta pouco tempo para poder executar esse tipo de arremesso, e você já parte para outro arremesso logo em seguida, o que é muito bom para quem quer trabalhar com um over, beleza? Bom, pessoal, esses foram os nossos palpites para hoje. Então, a gente indicou acima de tudo um HC de mais 7.5 do Houston para vocês e também um over 225.5 pontos do jogo entre Pelicans e Utah Jazz. A princípio, a gente acredita que o Milwaukee Bucks tenha potencial, desde que Giannis Antetokounmpo esteja quadra, de cobrir esse handicap positivo que também a gente indicou no jogo dos Bucks, e a partida entre Clippers e Phoenix Suns a gente vai deixar a nossa análise exclusiva para o nosso grupo VIP. Conheçam lá, o menor preço do mercado, tá ainda mais barato com essa mega promoção, e a gente vai deixar uma dica final aqui para vocês. Bom, como eu disse, são poucos jogos, a gente teve que tirar leite de pedra e, mais do que isso, dar algumas forçadinhas aqui. Então, economizem nas entradas de vocês hoje, tanto em quantidade quanto em valor aplicado, porque amanhã a gente tem um calendário bem mais repleto de jogos, então ativa o sininho para você assistir o nosso vídeo assim que a gente aparecer com um vídeo novo amanhã, né? E vocês podem ter certeza que amanhã será um dia ainda mais promissor. Muito obrigado pela sua audiência e falou!